Carol, quando a gente fala de planejamento tributário pré-imigratório, qual que é o principal ponto para que o brasileiro, quando comece a pensar na imigração, ele se atente com a parte tributária? O ponto mais importante, que eu sempre chamo a atenção dos clientes, é em relação à bitributação que pode ocorrer caso não seja feito um planejamento pré-imigratório. Quando eu falo de tributação, eu sei que tem alguns contadores presentes aqui e entendem o que eu estou querendo dizer. Então, aqueles brasileiros, quando se mudam para os Estados Unidos, sem estarem preparados e sem terem um conhecimento de como é a nossa legislação e de qual forma as receitas são tributadas lá, com certeza, você sabe disso, que eles vão ser bitributados. Então, o nosso trabalho ele é justamente, antes da mudança, a gente fazer a gente checa a vida toda do cliente, a lista toda de ativos dele, todos os tipos de receitas que ele vai oferir ou que ele pode estar oferindo no futuro, e a gente cria estruturas nas quais a gente consegue minimizar o impacto dessa bitributação e, na maioria das vezes, a gente consegue até evitar a bitributação, dependendo da estrutura criada. Quando a gente fala de quando você se torna residente fiscal americano e você fala receita oferida, não é só no Brasil, né, Carol? O residente fiscal americano, o que ele ganha, o que ele oferece em qualquer lugar do mundo, ele precisa declarar. Os Estados Unidos ele é um país que ele tributa globalmente. Então, ou seja, você, sendo residente fiscal lá, qualquer receita que você venha a oferir em qualquer local do mundo tem que ser declarada em território americano. E uma coisa que mais pega hoje na legislação americana é que nós temos uma lei que foi implementada em 2019, a qual todos aqueles que participam de empresas no exterior, ou seja, fora dos Estados Unidos, eles são obrigados a incluir o resultado desta operação, ou seja, o lucro líquido operacional, mesmo não distribuído, ele é tributado nos Estados Unidos. Então, esse é o maior impacto para aqueles que são empresários e se mudam sem um planejamento, porque, na maioria das vezes, a única forma de a gente diminuir esse impacto é reestruturando, inclusive, a empresa do Brasil. E hoje também que desculpa, eu esqueci eu estava conversando com você, o contador que acabou de falar aqui, mencionou que a reforma tributária foi aprovada, né? Moisés, desculpa. E aprovaram agora, os dividendos serão tributados? Ah, ok. Agora foi só juntar os impostos, né? Que é o novo IBS. Ah, ok. Então, esse é outro ponto. Lá, os dividendos são tributados. Então, a empresa paga o imposto e, quando os dividendos são distribuídos para os sócios, eles pagam novamente. Então, existe uma bitributação também. Então, é por isso que a reestruturação e a criação de novas estruturas lá é fundamental para que a gente consiga que o imigrante faça uma mudança de uma forma saudável, segura e que não seja impactado com a cobrança de impostos nos dois países. A gente estava falando um pouco tempo atrás sobre o perfil do imigrante agora, né, Carol? Antigamente, há uns 10 anos atrás, realmente eram pessoas que imigravam e deixavam para trás suas raízes, empresas, tudo, né? Ou só iam tentar uma nova vida. Hoje isso mudou, né? Então é muito importante essa parte tributária, porque quem imigra hoje mantém raízes e mantém rendimentos, investimentos em outros países, né? Antigamente, quando eu falo antigamente, eu falo quando eu me mudei para os Estados Unidos. Então, naquela época, eu estou falando de 1999, até mais ou menos 2005, 2008, o imigrante que mudava para lá, o perfil era muito parecido. Então, eram profissionais liberais que não conseguiram entrar no mercado, ou qual se formaram, ou aquelas pessoas que realmente tinham por estarem numa condição de vida muito difícil aqui no Brasil, foram em busca do grande sonho americano. Hoje ainda existe o sonho americano, as pessoas vão para lá em busca desse sonho, só que são famílias diferentes, são famílias que têm patrimônio, são famílias que têm empresas, são famílias que não estão indo em busca de trabalho, mas sim em busca de uma qualidade de vida melhor. Então, estas pessoas sempre têm patrimônio, e não somente no Brasil, mas em alguns outros lugares do mundo também. E o planejamento tributário pré-imigratório engloba tudo, né, Carol? É sempre visto o cenário geral da pessoa e os planos do futuro para que você consiga desenhar uma estratégia eficiente. O planejamento pré-imigratório, especificamente, a gente começa, como eu disse, com a listagem de todos os bens e ativos, o que a pessoa pretende manter, o que ela pretende vender, porque é uma estratégia usada, se você vai vender os seus bens antes de ir para lá, é que você venda tudo antes de você adquirir a sua residência fiscal.
Entender a parte de aplicação financeira, a parte de previdência, a parte das participações nas empresas, parte de herança, que pode estar a qualquer momento a receber, ou já está num processo de inventário. Então, a gente tem que analisar tudo, porque, como eu mencionei, cada receita é tributada de uma forma diferente. Nós não temos uma alíquota fixa. Então, nossa alíquota para imposto de renda, de salário, por exemplo, ela é de 10% a 37%. Então, ela é progressiva, não existe uma alíquota fixa de 27,5%, como aqui no Brasil. Já para os dividendos, nós temos uma tributação completamente diferente, que é tributada numa alíquota que pode ser de 0%, 15% ou 20%. A ganho de capital também é tributado de uma forma diferente. Planos previdenciários daqui do Brasil são tributados na alíquota máxima lá no exterior, porque os Estados Unidos entende que essas carteiras previdenciárias crescem e você não paga imposto durante o crescimento dela, só lá na frente, quando você começa a distribuir. Lá, nós pagamos impostos anualmente sobre a nossa carteira de previdência, para que, no momento que venha a ser distribuído, esse imposto já está pago. Então, eles estão, cada vez mais, os Estados Unidos está caminhando para a tributação global, como a maioria dos países hoje, né? Europa, Reino Unido, já tributam globalmente, com alíquotas diferentes, mas seguindo um padrão. Então, Europa e Estados Unidos estão muito próximos, o Reino Unido também, e os Estados Unidos ainda está distante disso. Então, a grande dificuldade é que o brasileiro, e até mesmo alguns profissionais do Brasil, consigam entender o quão importante é esse planejamento, devido a esta diferença de tributos que nós temos, tipos de empresas diferentes, formas de tributação diferente. Então, é tudo muito diferente do cenário Brasil. Então, a gente pode afirmar que, com planejamento, e aí eu sempre vejo você falar para os clientes, pelo menos 1 ano antes de chegar seu green card, no máximo 6 meses, a gente tem que sentar e conversar. A pessoa fazendo o planejamento, ela tem uma imigração tranquila na parte tributária, Carol? Sem dúvida alguma. O planejamento, ele normalmente deveria ser feito 1 ano antes da mudança, né? Porque, no caso dos empresários, nós temos que reestruturar as empresas aqui do Brasil para evitar esse impacto da inclusão do resultado. Então, nos Estados Unidos, a gente tem tempo para começar e finalizar alguns processos, mas aqui no Brasil eu observo que alguns processos eles demoram um pouquinho mais. E também tem toda a questão de transferência de ativos, né? Porque, normalmente, a família, quando ela muda e vai ter uma residência permanente lá, ela leva os seus ativos financeiros também. E você não pode sair liquidando o ativo financeiro da noite para o dia, porque você pode ter prejuízo, tem outros que você não pode nem liquidar. E entrar no país tendo ativos financeiros em alguns tipos de aplicação aqui no Brasil é uma das piores opções que a pessoa pode fazer. Porque muito brasileiro sempre fala, eu vou manter minha carteira no Brasil porque lá está me dando 12%. E aí, nos Estados Unidos, hoje, vamos dizer, o que está pagando mais está 5,8%. Só que o fato dele manter esse rendimento fora, a forma com que ele vai ser tributado, o rendimento dele vai ser inferior ao rendimento que ele teria nos Estados Unidos, pensando nessa alíquota de taxa de retorno de 5,8%. Então, são vários fatores, vários fatores. Aí tem a questão também, né? Tem empresários que estão se mudando e estão levando as suas empresas. Então, você tem que iniciar um processo de internacionalização. E, para internacionalizar uma empresa, uma marca, a gente tem várias etapas a serem seguidas. Então, a gente começa com pesquisa de viabilidade, depois a gente faz a parte de adaptação cultural, adaptação de produto, pesquisas de mercado para entender a aceitação, entender quem são os concorrentes. Então, isso não é uma coisa que a gente consegue fazer em questão de 1 ou 2 meses. Realmente, 1 ano seria o ideal para que a pessoa conseguisse fazer tudo certinho e se mudasse sem nenhum tipo de problema. Amanhã a gente vai falar só de internacionalização de empresas, Vamos falar só marcas, de internacionalização então, de empresas amanhã. Quem quiser saber como funciona, vai ser um momento muito produtivo. Quando a gente fala também de proteção patrimonial e esse resultado do planejamento, a gente acaba sempre se deparando com a proteção patrimonial. Teve uma dúvida no café sobre um residente fiscal americano que vai herdar, né, vai receber uma herança de pais brasileiros. Você consegue colocar aqui um pouquinho para a gente como isso ficaria? Da parte da blindagem, ela sempre está associada a um planejamento pré-imigratório.
Como aqui no Brasil, nós temos também vários problemas judiciais, civis nos Estados Unidos. Nós não temos muitos problemas como causas trabalhistas, mas os outros problemas existem. Então, quando a gente monta uma estrutura para o cliente, a gente pensa nos 3 pilares, né? A gente pensa no fiscal, a gente pensa no operacional e no sucessório. Então, dentro do planejamento, tem que envolver uma blindagem, porque nós temos um imposto de sucessão que ele é de 40%. Então, se eu não tenho uma estrutura de blindagem ou de proteção patrimonial construída de alguma outra forma, o risco ele é muito grande. Então, a blindagem ela pode ser feita de várias formas, através da criação de estruturas, né? Você cria uma empresa, aí essa empresa participa de outra, e, por último, aparece a pessoa física. Então, a gente protege o CPF do cliente e o que fica exposto ao CNPJ. E eu não sei se vocês sabem, mas, diferente daqui, as empresas de responsabilidade limitada, lá, elas são realmente de responsabilidade limitada. Qualquer coisa que acontecer com a minha empresa, qualquer processo, qualquer causa civil, judicial, é resolvido no nível da empresa, isso não é transferido para o sócio. Então, a blindagem ela é fundamental para um planejamento pré-imigratório bem-sucedido e feito de N formas diferentes. Ou seja, a jurisprudência nos Estados Unidos não interpreta a lei de outra forma para afetar o patrimônio privado através de um problema judicial na corporação, certo? Exato. Inclusive, você mencionando isso, você fez uma afirmação. Você mencionando isso, a gente tem usado bastante as estruturas americanas e as estruturas de offshore aqui no Brasil para criar uma blindagem. Então, como a Bia mencionou, o Brasil ele tem jurisprudência sobre o sócio da empresa, só que quando esse sócio é uma empresa estrangeira, o grau de dificuldade para que eles consigam chegar aos donos, pessoas físicas, é muito grande, então é praticamente impossível. Então, essa questão de jurisprudência, o Brasil perde bastante, apesar de ter sobre o sócio, mas as melhores estruturas hoje de blindagem que a gente tem feito aqui no Brasil são através de estruturas ou americanas ou através de offshores, dependendo da situação e do interesse do cliente. Só para ficar bem claro, Carol, quando a gente fala de proteção patrimonial, a gente não precisa estar falando justamente da pessoa que está imigrando, né? Um não residente que tem investimentos no exterior, ele precisa se preocupar com a proteção patrimonial, certo? Especialmente o não residente. O não residente são aqueles clientes que nós temos, que eles vão para os Estados Unidos, compram um imóvel, aí eles alugam esse imóvel, lá na frente podem vender, tem investimentos também em corretoras ou em bancos. Então, o não residente tem uma tributação muito diferente da nossa, que somos residentes fiscais. Então, algumas alíquotas chegam a ser o dobro da nossa de residente, e o maior problema, novamente, é sempre o sucessório, porque o nosso imposto de transmissão ele é de 40%, e isso não tem para onde correr. Se você tem algum membro da sua família que venha a falecer, no caso de um não residente tendo um imóvel lá, para que esse imóvel seja transferido para os seus herdeiros, qualquer montante superior a $60 mil, ele está sujeito a esta tributação. Então, para o não residente, as estruturas criadas elas são diferentes. Ela tem que ser um pouquinho mais robusta. Então, no caso, a gente trabalha com a incorporação de uma empresa americana e, sendo sócio dessa empresa americana, uma offshore. O porquê que a gente faz isso? Porque empresas não residentes não estão sujeitas ao imposto de sucessão. Então, o sócio da empresa americana, que é a holding, por exemplo, que recebeu o imóvel que ele comprou lá na Flórida, ou que participa no Banco of America com os investimentos dele, por exemplo, essa holding carteira não é tributada, né? Oi? A holding não sofre sucessão. Exato. Essa carteira, estando dentro de uma empresa americana, mas que não aparece o sócio não residente, a gente elimina completamente esse imposto de transferência. O que é muito comum a gente escutar falar quando o brasileiro vai para lá fazer investimento, que os Estados Unidos é arriscado, é perigoso, porque se você morrer, o governo toma tudo. E não é verdade, né? É verdade para aqueles que não estão preparados e querem fazer investimentos direto na pessoa física. Agora, com uma estruturação correta, é super seguro. Super seguro. Como você tocou no assunto de offshore, você consegue desmistificar um pouquinho para a gente o termo offshore? A gente sabe que aqui no Brasil tem alguns paradigmas, né, nesse termo, mas você consegue trazer para a gente a simplicidade que as offshores são tratadas nos Estados Unidos, Carol?
Quando eu falo de offshore, eu até fico olhando assim para o pessoal, às vezes a pessoa pega e fala, oi, offshore? Offshore nada mais é o conceito do que uma empresa fora do território do país onde você tem a residência fiscal. Então, uma empresa nos Estados Unidos, que as pessoas não chamam de offshore, é uma offshore para o brasileiro. Então, a offshore, que hoje é muito o lugar que é muito usado, são as Ilhas Virgens Britânicas, por ter uma economia muito estável e muito favorecida para investimentos. Só que tem transparência nessas offshores. Então, elas são transparentes. É uma empresa aberta em outra jurisdição. Quando ela vai para o país, por exemplo, os Estados Unidos, para fazer um investimento, ela se registra. Então, ela adquire a transparência fiscal e tudo dessa empresa é declarado. O motivo dela, o uso dela, é justamente porque a legislação permite que elas participem de operações e sejam sócios de empresas nos Estados Unidos, e, dessa forma, é a estrutura que hoje gera o maior nível de blindagem. Assim como, por exemplo, se você tiver uma holding patrimonial aqui no Brasil e ela for sócia da sua empresa offshore nos Estados Unidos, você cria essa estruturação também. Normalmente, a gente cria ao contrário, né? Uhum. A offshore fica sócia da holding aqui no Brasil, mas também é possível fazer desta forma. Existem N formas de você incorporar uma offshore. E um ponto muito importante é que hoje não é qualquer um que abre uma offshore, porque a gente sabe que aqui no passado, aqui no Brasil, especialmente, a offshore foi usada para coisas erradas, né? Teve o escândalo dos papéis panamenses, entre outros que aconteceram no passado e ainda acontecem, devido o brasileiro não entender que, porque ela é uma offshore, entende que ela já é uma empresa estruturada para algum fim errado e não declara o que tem dentro dessa empresa, aqui na DCBE, na declaração de ativos da pessoa física. Então, lá, como é lei, é obrigatória, a penalidade é muito alta, nós temos uma declaração muito semelhante à DCBE, que nós temos que informar todos os ativos que nós temos no exterior. E, diferente da DCBE, não é superior a R$1 milhão, como aqui. Qualquer valor acima de $10 mil. Então, se eu tenho uma conta bancária com R$60 mil, eu tenho que informar. Se eu tenho ações do offshore, eu tenho que informar. Então, é muito transparente, é muito simples e bem visto pelo próprio governo americano, que aceita a entrada dessas empresas para investimentos. Em poucas palavras, Carol, você consegue trazer para a gente os maiores benefícios da proteção patrimonial aí para evitar a exposição de passivos e ativos das pessoas físicas? Os maiores benefícios, eu acho, sempre eu falo que é a sucessão, número 1, né, em caso dos Estados Unidos, que aqui no Brasil a gente usa blindagem mais para proteção contra os problemas judiciais, civis e causas trabalhistas, mas a questão do processo sucessório e a gente remove a exposição do sócio, porque na maioria dos estados lá, eles têm um arquivo público, o qual, se eu digitar o nome da sua empresa, eu pego todo o histórico, inclusive hoje tem até documentos fiscais que você consegue buscar. Então, dependendo do tipo de atividade do cliente, ele não pode ter essa exposição, ele não pode estar diretamente exposto ao público e ao cliente dele. Então, a offshore ela é essencial para que a gente consiga fazer isso, como também existem alguns outros estados que eles nos permitem criação de empresas sem a exposição do sócio. Só que, como está dentro dos Estados Unidos, perde um pouco da segurança. Então, é sempre melhor a gente separar para as empresas devido à jurisprudência. Então, os Estados Unidos só vai até aqui e não consegue ir até lá. Então, se eu coloco 2 empresas americanas, eu estou sujeito a uma mesma jurisprudência. E, Carol, quais são as principais diferenças entre as leis de sucessão e herança dos Estados Unidos e do Brasil e como a proteção patrimonial lida com essas diferenças? A lei de herança nos Estados Unidos praticamente não existe, né? E nós temos também alguns documentos e instrumentos que podem ser elaborados para que a pessoa decida o processo sucessório dela. Então, quando eu digo que quase não existe lei, é porque se eu vier a falecer hoje e eu quiser deixar tudo para o meu cachorro, eu posso deixar tudo para o meu cachorro e deixar um tutor. Que no Brasil a gente sabe que você tem que deixar 50% para a esposa e os outros 50% vão para os filhos e os outros herdeiros. Então, nós conseguimos criar um processo sucessório com blindagem devido a essa flexibilidade da nossa legislação. Então, através de offshores, trusts,
que a gente sabe que está começando a ser bem falado sobre isso aqui no Brasil, e lá já existe há mais de 200 anos as trusts, que são estruturas criadas, as quais você deixa o seu processo de sucessão definido. Então, se eu quero deixar 20% para o meu filho, mas eu quero deixar outro 20% para um amigo, eu quero deixar o 30% para você. Eu posso definir de qual forma eu vou fazer. Então, isso diminui muito os conflitos, que aqueles que trabalham com inventário ou com direito aqui sabem a complexidade de um inventário. E eu sempre digo que a maior parte não é nem a processual, é a família, lidar com a família que está fazendo o inventário. É sempre aquela confusão. Então, isso minimiza bastante, além de evitar a sucessão no momento da transferência de todo, o imposto de sucessão no momento de transferência de todos os ativos. A gente tem feito um trabalho muito grande para trazer conhecimento para os contadores brasileiros, né? Afinal, os melhores clientes deles têm agora em mente internacionalizar ou transferir ativos, né? Fazer investimento, dolarizar, né? Que é a palavra do momento. Essa parceria é fundamental, né, Carol, entre você e os profissionais do país de origem da pessoa, para que a pessoa que está fazendo o planejamento tenha um sucesso. Justamente um dos motivos os quais nós estamos participando aqui é para que a gente consiga fazer essa troca de experiência mesmo e ir atrás de parceiros que estejam dispostos a nos atender aqui, da mesma forma a gente auxiliando lá, porque essa demanda de internacionalização de empresas, de dolarização, de mudança mesmo, ela está em alta. E a gente entende que, devido à complexidade da legislação americana, é difícil um profissional brasileiro ter todo o conhecimento necessário lá para conseguir passar as orientações corretas. Então, toda vez que a gente começa um planejamento pré-migratório, a gente já entra em contato com os contadores ou com o advogado aqui do Brasil, porque, às vezes, o cliente não consegue passar para você realmente qual a situação dele. Então, a lidar direto com um profissional brasileiro é a melhor situação e o melhor cenário para a gente sempre. E a gente tem muitos depoimentos, né, de contadores que começaram, como você fala, né, ser um pouco mais visionário, começar a olhar um pouco fora da out of the box, né, e realmente mantido mais os clientes, né, porque em dados momentos alguns escritórios perdiam seus clientes porque não conseguiam não fazer os processos, mas lidar com a informação, né, Carol? Eu acho que é muito importante para ambos, né, ambos os lados aqui essa troca, porque você pode expandir aqui no Brasil o seu leque de serviços. Nós temos escritórios hoje aqui que oferecem todos os serviços que podem ser executados nos Estados Unidos através da gente. E, dependendo do tipo de parceria, a gente nem precisa que o escritório aqui coloque o nosso nome. Então, pode aparecer como um serviço e um conhecimento todo seu, o que valoriza muito o teu negócio aqui hoje, quando você consegue falar para um cliente, eu entendo de internacionalização, eu entendo de dolarização. Então, você precisa ter uma noção básica, né? Mas o resto a gente consegue resolver lá da mesma forma como a gente usa aqui. Os profissionais aqui no Brasil, porque eu não sou licenciada aqui, mas somente lá. Então, é importante, muito, muito importante, eu acho que essa parceria com os profissionais daqui. Porque a pessoa que migra, ela fica sempre com as duas pernas, como a gente estava falando, né? Hoje mudou o perfil. Então, o empresário vai continuar com as empresas aqui, vai fazer investimentos lá, vai estar morando lá, mas ele vai ter sempre essa comunicação, né, Carol, entre os dois países, ou mais países. Sempre, principalmente nos casos que a gente tem algumas pessoas que não fazem saída definitiva, então continuam sendo tributados aqui nos Estados Unidos. Então, imagina, se a gente não tem uma boa conexão com vocês, a pessoa não sabe te passar a informação. Então, ele acaba sofrendo um impacto maior ainda sobre as receitas que ele ofere aqui, por não conseguir passar a informação correta. E quando a gente trata direto com um profissional, a gente pega a informação realmente o que é essencial, o que é importante para que a gente consiga seguir com um trabalho bem feito. Clara, você quer abrir para perguntas? Gente, alguém tem alguma pergunta? Depois eu também vou estar por aqui, e se alguém quiser conversar, estou à disposição. Obrigado, pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante esse dia com os próximos painelistas, que também são conteúdos bem interessantes.
E o que eu gosto sempre de dizer é, nós estamos aqui com um propósito e nós estamos juntos por um propósito também. Todos os serviços que nós prestamos, assessoria, consultoria, eles estão interligados. Sim. Então, a gente tem profissionais de todas as áreas, nós trabalhamos juntos lá, o que isso gera uma conexão muito bacana e simples o relacionamento. Então, aproveitem ao máximo. Obrigada. Muito obrigada a todos.